E a gente agora, que já está tão pertinho do segundo turno para as eleições, não pode deixar de falar sobre política de uma forma bem imparcial. Eu, como jornalista, eu acho que a gente tem que ser imparcial e eu vou defender isso sempre na minha vida, tá? E, ao mesmo tempo, com quem entende, né? O país, infelizmente, está completamente dividido. A gente não pode esquecer que isso não é um jogo de futebol, torcida X, torcida Y. Cada um torce por um time. Gente, um político, sobretudo, é um administrador que cuida das contas públicas, que gere o dinheiro do nosso imposto. É aquele que pagamos todos os dias quando vamos ao supermercado, à feira, em muitos outros lugares. Tudo isso tem imposto, tá? E entender o panorama político é imprescindível. As propostas de cada um, o que cada um defende, tudo isso é essencial. Quando eu digo aqui no Vida Melhor que eu não gosto de falar de política, é porque eu não gosto dessa segregação que ela está causando. É pai brigando com filho, é filho brigando com mãe, amizade se desfazendo, grupos de família no WhatsApp, parece que isso agora está ficando raro, né? É triste, é péssimo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de informação, a gente precisa de conhecimento. E o conhecimento é o único que a gente tem capaz de fazer com que a gente consiga enxergar soluções. Tem uma frase de um sociólogo francês que eu gosto bastante, que é o Pierre Bourdieu. Ele diz o seguinte: não há democracia sem um efetivo poder crítico. Não há democracia sem o efetivo poder crítico. Essa frase pode ser interpretada de diversas maneiras, mas a nossa Constituição diz: todo poder emana do povo, então cabe a nós, população, desenvolver senso crítico. E aí você fica pensando, tá, mas como é que eu vou desenvolver senso crítico? É com informação. E hoje aqui a gente recebe o cientista político, meu amigo, estava com saudade de recebê-lo, Humberto Dantas. Ele vai falar sobre esse assunto com a gente. Seja bem-vindo. Saudades. Hoje eu tô com óculos escuros porque eu não tô conseguindo ficar exposta à luz, que eu fiz uma cirurgia no olho. Mas tô aqui olho no olho com você, apesar de você não estar vendo o meu com tanta precisão, viu, Humberto? Eu acho que a equipe vai pedir para você sentar ali para poder fazer a câmera melhor, só isso. Ali. É ali que ele tem que sentar? Não para não ficar pertinho, mas é só porque ele consegue te pegar num ângulo melhor. Excelente. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre política, sobre a situação que a gente vive. Como falei, você já ouviu, eu acho que a gente precisa de informação. O que a gente tem que levar em conta agora, Humberto? Acho que a gente tem que levar em conta alguns pontos, Cláudia. Eu acho que o primeiro deles é a gente conseguir levar em conta o outro. Esse é o principal ponto. Porque uma eleição, ela sempre terá como resultado um vencedor, ou uma vencedora, enfim, e os vencidos, né? E aqueles que foram derrotados na eleição. Um dos primeiros pontos para uma democracia funcionar é que os derrotados reconheçam a vitória dos seus oponentes. Vamos pensar num paralelo com o esporte. Então, não é à toa que em muitos esportes, quando o jogo termina, os adversários precisam ir ao encontro um do outro para cumprimentarem. Aquilo é mais ou menos uma legitimação de que o jogo foi jogado dentro das regras e que o resultado final foi aceito pelas partes envolvidas. É assim no tênis, é assim no vôlei, tem sido assim em algumas partidas de futebol, enfim, a gente tem assistido isso. Então, primeiro ponto, a gente precisa enxergar o outro. Ah, mas o outro pensa diferente de mim e não gosta do que ele pensa. Cara, é só o diferente. Se o mundo fosse só do meu jeito ou só do seu jeito, primeiro que ele seria muito monótono, né? Mas seria impossível viver numa lógica absolutamente homogênea, numa lógica absolutamente única. Nós, por natureza, pensamos coisas diferentes e agimos de formas diferentes. Então, acho que esse é o primeiro desafio. Sei que a gente vai ter muita oportunidade de falar sobre muitos outros desafios aqui, mas acho que a primeira questão é essencial hoje e sempre, e em algum instante a gente perdeu isso, a gente precisa enxergar o outro, mesmo que ele seja diferente da gente. Perfeito, acho que é o primeiro ponto. A gente tem visto, inclusive nas propagandas eleitorais, que a gente precisa muito levar em conta se o candidato X ou o candidato Y pensam parecido com a gente. Eu tenho visto até falando assim, ele tem os mesmos valores que os seus? Isso importa ou a gente precisa ver plano de governo? Como é que é essa situação? Em tese, se a gente for olhar para o plano de governo, a gente tem que entender e enxergar se aquilo que está escrito ali é factível. Se aquilo faz sentido à luz da realidade. Então, esse é um ponto essencial. Se uma eleição for um concurso de melhor plano,
O escolhedor do melhor plano tem que saber, Cláudia, e isso a gente vem falando isso aqui, eu já vim aqui várias vezes para falar sobre isso, e eu falo disso todas as noites praticamente no Jornal da Vida. Se é um plano e nós somos os escolhedores de planos, a pergunta 1 é: aonde nós aprendemos a ser escolhedores de planos? Quem disse para nós quais são as atribuições de um presidente da República? E a gente tem que lembrar que existem ainda 12 estados onde ocorre o segundo turno. Em 15 os governadores já foram escolhidos, mas em 12 ainda há eleição em segundo turno, né, para a escolha do governador e vice. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, aonde nós temos a dimensão daquilo que estas duas chapas, não vou dizer nem esses dois senhores, essas duas chapas que querem ser presidente e vice do Brasil, aonde a gente tem a dimensão de quais as responsabilidades desses atores. A Constituição, em tese, dá isso, mas dá de um jeito difícil de ler, às vezes. As pessoas não têm facilidade de ler a lei no detalhe, mas a gente precisa compreender quais são as atribuições de um presidente da República para ver, inclusive, se o debate em curso hoje não extrapola muito aquilo que são as responsabilidades desses atores. E aí é claro que vale olhar para o que fez, para o que promete fazer, para o passado, para o presente, para o futuro, para a gente tentar encontrar a melhor alternativa condizente com o nosso desejo e com as responsabilidades. Vamos então dar 5 passos para trás e explica para quem está assistindo o que faz um presidente. Então, predominantemente, a gente tem que olhar aqui. Um presidente, número 1, ele cuida do orçamento da União, que é o maior orçamento do Brasil. O orçamento à disposição do Poder Público Federal no Brasil, em outros países, não necessariamente é assim que acontece. Pode ficar mais para os estados, mais para os municípios. Mas a União é, no Brasil, a maior arrecadadora de impostos e a maior distribuidora de impostos. A que mais pega e a que mais espalha orçamento. Tudo isso acontece com base em uma lei anual que é enviada todo ano para o Congresso Nacional, que é a lei orçamentária, dizendo: olha, esperamos arrecadar X e temos que gastar este X desta maneira, por lei, e temos aqui um adicional, normalmente pequeno, que a gente vai alocar da maneira como nós achamos mais adequado no que diz respeito àquilo que nós nos comprometemos a fazer. Bom, o que tem que se comprometer a fazer? O que é do Poder Público Federal, indiscutivelmente? Questões relacionadas ao universo econômico, questões relacionadas a finanças públicas de ordem da lógica da economia pública, então o valor da moeda, o controle inflacionário, a determinação da lógica do valor do salário mínimo, as aposentadorias, uma série de questões que são de responsabilidade do Poder Público Federal na órbita econômica. O maior ator econômico do nosso país, por lei, é o Poder Público Federal. Mas é o presidente ou é o ministro da Economia? Então, é o presidente que carrega consigo seu corpo de ministros e que, obviamente, em muitas de suas ações, precisará do respaldo do Congresso Nacional. E da validação jurídica do Judiciário, que vai dizer isso é inconstitucional ou não é, uma vez provocado. O Judiciário não age por conta própria, assim, do tipo, hoje eu acordei mal-humorado, vou atrás desse aqui. Não, ele precisa ser questionado. E uma vez questionado, ele toma decisões que precisam ser respeitadas. Então, no plano econômico, no plano da delimitação de políticas públicas em uma série de áreas. Então, vamos pensar, transporte. Você tem uma estrada que cruza um estado para outro, fatalmente essa estrada vai atender pelo nome de BR. Todo mundo conhece, todo mundo que está assistindo a gente conhece uma BR, né? Ou muitas das pessoas. Então, BR, então, transporte, lógica de mobilidade, plano dos aeroportos, plano dos portos. Então, tem uma série de aspectos ligados a transporte. Determinações relacionadas a aspectos gerais atrelados a políticas públicas que são feitos ou imaginadas em parceria com estados e municípios, aqui predominantemente, Cláudia, educação, saúde e assistência social. São 3 políticas fundamentais para o nosso país. A gente vive isso faz muito tempo, sabendo o quanto isso pesa na realidade. Então, as políticas de assistência, de educação e de saúde, como são levadas adiante por este ator presidencial, em parceria com estados e municípios,
muitas das vezes, nas suas principais diretrizes e coisas desse tipo. E a gente tem que olhar para a segurança, porque a segurança, primeiro, das nossas fronteiras. O Brasil tem quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros de fronteiras com outros países. Nestas fronteiras, a responsabilidade é do Poder Público Federal e das Forças Armadas. Marinha, Exército, Aeronáutica, enfim, a gente conhece bem essa lógica dessas instituições. Então, estas políticas públicas são levadas adiante de maneira correta, razoável, protege o país de possíveis entradas das mais diferentes naturezas, seja produtos ilícitos, seja tráfico de drogas e uma série de coisas, enfim, as fronteiras são de responsabilidade da Presidência da República e a gente tem ainda a Polícia Federal, que é uma polícia importante para uma série de operações que nós temos no Brasil, principalmente combate ao tráfico de drogas e coisas dessa natureza. Então, é uma agenda extensa que exige do sujeito muita responsabilidade e muito conhecimento. E eu acho que a gente deslocou esse debate para outros espaços. Muita responsabilidade, muito conhecimento. E tem que estar também muito bem equiparado, né? Porque ele tem que ter ali ministros competentes para cada área dessas. Precisa ter ministros competentes para cada área dessas, mas vai precisar também atender à lógica política para a formação de governo. Governo nenhum governa sozinho, precisa de apoio no Congresso. E o apoio no Congresso muitas vezes é negociado por troca por ministérios, troca por emendas parlamentares, trocas de toda a natureza. Isso por si só não é corrupção, se isso for muito bem acompanhado, seja pela justiça, seja pela própria sociedade e seja com as partes colocando-se limites e dizendo, daqui para frente eu não posso ir. O grande problema, o grande desafio é que nós temos ido daqui para frente, historicamente, em diversos governos, seja no país, seja nos estados, seja nos municípios, e a gente precisa discutir isso. Talvez a gente esteja tendo uma carência muito significativa no Brasil de punições mais severas a esse tipo de atitude, a esse tipo de troca, que, de novo, Cláudia, é comum, infelizmente, a todos os governos. Basta a gente querer enxergar. E hoje a gente não quer enxergar, as partes não querem se enxergar. E é por isso tão importante, eu comecei, na sua primeira provocação foi, as partes precisam enxergar umas às outras para a gente juntos tentarmos sair disso. Mas o país está bem dividido e a gente está bem distante de aceitar o outro apenas como diferente da gente. Quando você me fala dessas trocas, que a gente sabe, isso é sabido há muitos anos, mas quando a gente ouve você falando, me dá uma sensação de que essas trocas nos levam para trás. Porque eu tenho aqui uma cabeça X, uma cabeça Y, e nessa troca as coisas acabam ficando muito empatadas, né? As coisas não acontecem. Seria mais interessante se a gente tivesse um presidente com aliados congruentes ao pensamento dele, ou não? Isso seria uma besteira? No Brasil, o que a gente tem percebido ao longo dos governos em geral é que basta termos um presidente para que as cabeças sejam capazes de convergir minimamente, mesmo que isso tenha um preço. Então, uma coisa que a gente não pode deixar de considerar é o poder executivo no Brasil, seja o prefeito da cidade, seja o governador de estado, seja o presidente da República, o poder executivo no Brasil tem muito recurso. E o poder legislativo no Brasil tem muito poder. Poder e recursos sentam à mesa para que uma agenda seja levada adiante, para que uma agenda seja colocada em prática. Por exemplo, o presidente da República que vence uma eleição tem uma agenda, tem um plano de governo, tem lá pelo menos as diretrizes do que pretende fazer. Não são só as promessas nos discursos, no horário eleitoral e coisas dessa natureza, mas tem um documento que, por lei, desde 2009, obrigatoriamente precisa se tornar público dentro de um sistema oficial da Justiça Eleitoral, chamado Divulga Can de Contas. Se as pessoas colocarem aí no Google, né, nesses buscadores de internet, Divulga Can de candidatura, com D mudo, Can de Contas, vai chegar no Divulga Can de Contas 2022, vai clicar lá no Brasil, vão ter lá todos os candidatos à presidência da República e em cada um vai ter lá propostas de governo. Tem um item específico para isso, em que os candidatos são obrigados a depositarem suas ideias e nós, em tese, deveríamos comparar essas ideias, se é que a gente está afeito a comparações, porque a gente está tão bicudo
Que eu falo, não vou nem ler o que você escreveu, Cláudia, porque eu sou mais eu. E esse é o grande problema. E a gente perde com isso, né? Como democracia, a gente perde. Como democracia, a gente perde. A gente tem falado, Cláudia, que as eleições esse ano estão muito polarizadas. O polarizado por si só, ou seja, a existência de dois polos que concentram a maioria dos votos, por si só, não é um problema. Desde 1994, as eleições do Brasil estão muito concentradas em dois nomes. 94, 98, 2002, 6, 10, 14, 18, 22, os dois principais nomes na disputa pela presidência da República, isso acontece em outros ambientes também, concentram para si muitos votos. Muitos votos. Esse ano, em primeiro turno, se a gente somar a pontuação do primeiro colocado com a pontuação do segundo colocado em primeiro turno, a gente supera 92% dos votos válidos, aqueles dados em candidatos. Isso por si só não é um problema. O problema é quando, para além dessa lógica polarizada entre dois grupos que querem o poder, um quer manter e o outro quer voltar, enfim, quando este lado, quando essa situação também gera uma absoluta intolerância ao lado oposto. O problema é a intolerância ao lado oposto e não a polarização. Esse é o ponto. Olha, eu queria muito ouvir aí a sua pergunta, a sua dúvida. Eu vou pedir para a produção já colocar alguma perguntinha, se a gente já tiver. Ah, já tem que finalizar, não estou acreditando. Então, peraí, calma, então não vamos pôr pergunta. Eu vou deixar aí 1 minuto de consideração final, porque eu precisava de você aqui por muito mais tempo. Mas eu vou obedecer, porque eu sou uma apresentadora obediente. Boa. Então, vamos lá, uma consideração final para a gente ir, pelo menos, para as urnas com um pouco mais de clareza, né? A gente vai fazer o dever de casa que você mandar. Primeiro ponto, vote. Vote. É necessário votar, é necessário ir ao encontro das urnas, é necessário seguir uma lógica e uma determinação legal orientada pela Justiça Eleitoral. Portanto, vamos votar e vamos sair do dia 30 de outubro à noite com a sensação de que qualquer candidatura que seja a candidatura vencedora, existiu um processo exagerado, violento, pouco razoável em muitas das vezes, em muitas das suas imagens e posturas, etc. Mas é a escolha condizente com o que a maioria de nós desejar. E a partir disso que a gente consiga apaziguar um pouco esses ânimos tão extremados que parecem atender bem a este ou aquele grupo, mas que passa longe de ser o país que a gente quer e principalmente, Cláudia, aí falando isso dentro da nossa emissora aqui, onde eu trabalho há 12 anos, onde você trabalha há muitos anos, onde todos nós trabalhamos, onde a gente consiga minimamente respeitar valores culturais fundamentais associados à lógica cristã. E eu não me lembro de Jesus Cristo ter pregado qualquer tipo de violência contra as pessoas, contra os diferentes, etc. Muito pelo contrário. Então acho que a gente pode e consegue tentar ser algo legal. Muito bem. Como eu amo te receber. Você demorou muito para voltar. Volte mais vezes. Eu sei que o Dantas, ele tá numa loucura, né? Ele tá trabalhando muito e ainda bem, porque você vai abrindo as cabeças aí do povo. Mas qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do próprio site para entender mais, votoconsciente.org.br. Você não tem rede social, né? Eu uso agora, tenho as minhas, são muito pessoais. Aí as pessoas falam, olha, ele é assim, mas... Não, vamos separar a pessoa pública da pessoa que tem a sua intimidade, as suas percepções. É isso mesmo. O movimento Voto Consciente existe... É o ideal. Desde 87. É lá que você vai. Votoconsciente.org.br. Vamos votar com bastante consciência. Muito obrigada, Dantas. Até a próxima. Foi uma alegria te receber também, viu?